paz do Senhor, mais uma vez agora com o programa, que seja todo abençoado em nome do Senhor Jesus. Nós temos a mensagem de hoje, a opressão traz doença. Amém? Opressão traz doença, é o tema da mensagem. É o versículo que foi escolhido, é um versículo também bem conhecido de todos nós, e nós encontramos Atos 10, 38, que assim diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo. Amém? Podemos ler junto? Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo. Amém? Glória ao Senhor. Podem sentar. A mensagem é uma mensagem especial que trata da grande misericórdia de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A opressão, seja qual é o tipo de opressão, traz doença, traz enfermidade, dificuldade na respiração, a pessoa se sente mal. Então, todo tipo de opressão pode levar à tristeza, à morte total. Os especialistas dizem que é uma grande dor, motivado por uma traição, por outras coisas mais profundas, pode trazer, além da opressão, a opressão sai em câncer, e em câncer a morte. A palavra de Deus, o próprio Salomão, nos adverte com uma palavra séria. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Veja, há muito tempo que se fala de suborno. O suborno faz que a pessoa faça uma coisa que ele não queira fazer. Ele sabe que está fazendo uma coisa errada, mas foi subornado, aceitou o suborno, aceitou o dinheiro. Então, essa doença psicomática, um nome muito complicado para falar, é que atinge as pessoas, dando tristeza, angústia, separação, divórcio, abandono, e até leva para a morte. E nós vivemos numa era, num período de vida, que só se fala de doença. Onde você percebe qualquer noticiário, qualquer jornal, que fala sempre de doença, doença nova, doença antiga, doença. E nós vivemos numa era de hipocondria. É a preocupação constante em estar doente. A mínima coisa que acontece já se corre de um lado para o outro, porque nós fomos alertados que pode ter coisas muito graves em volta de tudo isso. Isso também desde a antiguidade, o nosso irmão, o profeta João, ele dizia: veja, por aquilo que temo, me sobrevém, e o que receio, me acontece. Pessoa que anda só preocupando, mede dia inteiro a pressão, estão medindo o dia inteiro, em qualquer momento, mede todo, medicação diária. Não digo, eu não sou contra, mas nós temos extremamente preocupação nessa área. E as pessoas, qualquer pequena coisa que acontece, nós corremos. Por isso, agora diz que tem a grande bactéria. Ninguém sabe o tamanho da bactéria. Só sabe que quando acontece as grandes infecções nos hospitais, gera a morte de muita gente. Esta semana, os jornais noticiaram 23 crianças na Índia. Fizeram a má comida e colocaram algo errado na comida, e 23 crianças foram mortas. Mais tarde, outro grupo de crianças em outro lugar, em outra creche. Temos de ficar muito cuidado e pedir a Deus que possa abençoar-nos cada vez mais, a nossa vida, e nós possamos ver de que maneira, se tem doença na mente ou no corpo, procura o doutor Jesus. Ele tem uma cura. Ele tem o remédio para a sua vida, para a minha vida. E Ele possa nos abençoar. O apóstolo Pedro, quando escreveu esse versículo do texto, Deus ungiu Jesus de Nazaré com virtude, quando fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Ele conviveu 3 anos com Jesus.
participou, vendo, analisando, seu coração se enchia de alegria. E agora ele podia escrever, relatando. Grande bênção, grandes milagres aconteceram no tempo de Jesus Cristo. E nós encontramos Mateus 14, que diz, veja, e ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu dela, curou os seus enfermos. Há sempre essa grande preocupação. O Evangelho é salvação, o Evangelho é cura divina, o Evangelho é vida cristã abundante, o Evangelho dá paz aos corações, e esta paz rejuvenesce a vida, fica mais forte, mais sadio, mais bonito, porque Deus está com a gente, dentro da nossa vida. Ele, com grande compaixão, curou a todo, uma compaixão forte. Por isso, de vez em quando, nós temos sempre mensagem de cura divina, de libertação. E o Senhor está fazendo bênção, está fazendo cura, e eu tenho certeza. O poder de Deus, o poder de curar, foi concedido a nós. A quem? A todos que crêem. Todo que crê que Jesus Cristo pode operar através das suas orações, depois de uma vida consagrada, imposição de mão, ungindo com azeite em nome de Jesus. E você tem poder para usar, para ser usado em nome de Jesus. E ainda continua, palavra bonita do Senhor. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão o demônio. Falarão novas línguas, aquela manifestação espirituais. Falar nova língua é com Deus, não é essa língua que nós conversamos entre os países diferentes, mas novas línguas são o batismo do Espírito Santo, fortalecimento de poder e a unção de Deus. A Bíblia fala de grande compaixão. Temos de ter compaixão, pregando o Evangelho, buscando, socorrendo as pessoas que precisam, as pessoas que estão perdidas na fé, pessoas que estão afastadas, pessoas que estão de um lado para o outro, com tristeza, com angústia. A mensagem do Evangelho deve ser pregada, e essa mensagem deve ser crida e dizer: Deus vai fazer na tua vida algo especial. Esse Deus que tem feito na nossa, na minha, na nossa vida, vai fazer na sua, porque Deus é fiel. Essa é uma alegria que eu tenho no meu coração. Jesus nunca despediu alguém para dizer: não pode não. Você é muito pobre, você não tem dinheiro, você tem isso, tem aquilo, ou enfim. Ele não fazia diferença de status, de raça, de cor, de idade, mas a sua grande misericórdia o levava a curar a todos, todo. E uma palavra que ele gostava sempre de dizer: veja, se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. Não existe nada que é impossível, pastor. O médico me disse que não pode. Os exames atestam que é impossível. Quantas vezes foi falado isso para mim? Quantas vezes eu saio de casa para fazer uma oração com esse desejo de abençoar as pessoas, e eu chego nas casas e falo: cuidado, pastor, o médico desenganou. O médico desenganou. E o médico desengana às vezes. Até um certo tempo, nós fomos num hospital, lá na Vila Mariana, um hospital importante, e era 1h da manhã. A pessoa já estava com o carrinho lá fora, esperando a pessoa que morresse, um mau cheiro dentro do próprio quarto. Eu e minha esposa fomos a 1h, 1h30 da manhã, para orar. E essa pessoa, ele ainda falava, é impossível, não dá mais, está tudo aberto, está tudo, não dá. E as famílias diziam: não dá. Mas nós oramos a Deus: Senhor, nós precisamos de um milagre hoje, precisamos de uma bênção hoje, Tu és o mesmo. Minha esposa falou para ele, eu lembro essa frase: se for curado, você vai na igreja para agradecer? Ele falou: uma vez eu vou, só uma, porque eu só uma posso ir. Enquanto nós estávamos orando, o moço fechou os olhos e adormeceu. Os médicos vieram correndo, os enfermeiros vieram lá, palparam, o coração batia, tudo estava batendo, tudo certo. A pessoa estava dormindo. E fui dormindo até 8h da manhã seguinte, quando os médicos voltaram lá no quarto.
Toda aquela cicatriz, aquela ferida aqui estava sarada. Toda aquela dor estava sarada. E ele estava recebendo alto. Em nome de Jesus. Quantas vezes ele tem me falado para mim, pastor, não faça essa oração, porque é impossível. Nós cremos no Deus do impossível, no Deus que pode. Por isso, nessa noite, eu quero que vocês me acompanhem. Os demônios são causa de muitas doenças. Muitas doenças são causadas pelos demônios, que eles conseguem penetrar na pessoa. Mesmo sendo, às vezes, um crente meio desviado, meio fraco na fé, e ele conhece o ponto fraco, porque vivia com essa pessoa antes de ser crente, então ele sabe qual é o ponto fraco. O ponto fraco é isso, aí eu vou entrar pelo ponto fraco. E ele entra pelo ponto fraco e domina a pessoa volta a ser aquilo que era antes de convertir, antes da sua conversão. E a palavra fala, veja o que acontece, Mateus 12:45. Então o demônio vai, e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele. E, entretanto, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Já pensou? Tinha uma doença só, estava uma dor só, agora voltam 7 demônios. Cada um ataca do lado, um ataca na orelha, um ataca na garganta, outro ataca na perna. Enfim, e essa situação é cada vez pior para uma pessoa que balança a sua fé. Balança, ele fica parado. Será que vai acontecer, pastor? Creia, a bênção do Senhor é para a minha vida, para a nossa vida. E nós encontramos também na Bíblia uma mulher, em Lucas 8:2, e também alguma mulher que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. E esta moça, diz que era uma moça bonita, a partir daquele dia, ela acompanha Jesus em todo lado. E nós encontramos como ousadia dela. Depois de 3 dias que estava morto, ela foi até o sepulcro, até o túmulo de Jesus. E foi a primeira pessoa que recebeu a notícia que Jesus tinha ressuscitado. Vai e avisa os nossos irmãos. E ela foi correndo, avisando os irmãos que Jesus Cristo tinha ressuscitado. A transformação completa de uma vida, que agora abençoada pelo Senhor. Ela foi a mensageira, a portadora da bênção para os demais irmãos da igreja, dizendo, Jesus Cristo ressuscitou. Ele não está no túmulo, Ele ressuscitou. Ele é o Senhor, Ele vive para todo sempre. Tem um outro caso conhecidíssimo, um moço chamado, o endemoniado Gadareno, da cidade de Gádara. O Gadareno vivia nos túmulos, quebrava as correntes, brigava com todo mundo, fazia miséria. Mas chegou Jesus, e Jesus orou por ele, e ele foi liberto. E diz em Marcos 5:10, e os demônios saíram e entraram numa manada de porcos. Estavam os porcos lá, presta atenção, naquele tempo em Israel era proibido criar porco, porque a carne de porco não podia ser comida, mas essas pessoas criavam porco em manada de porco, e os demônios que estavam no Gadareno, uma legião, um número imenso, pediram de entrar naqueles porcos. E os porcos foram todos assustados, e se jogaram no mar, na água. E por isso, como é gostoso a palavra de Deus. Depois disso, aquele moço que era chamado endemoniado Gadareno, está tudo bonito, bem penteadinho, bem arrumado, manso. E a turma chega e fala, aquele lá era o endemoniado do sepulcro, era aquele que fazia tudo aquilo. E, veja, chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Por que temeram? Porque um milagre muito grande tinha acontecido. Esse moço há tanto tempo estava assustando toda uma congregação.
E agora ele está bonitinho, bem arrumadinho, como acontece quantas vezes nós apontamos irmão de nossa igreja que era o escravo da droga, escravo do crack, escravo do álcool, escravo de tantas coisas, e hoje gente de bem, gente abençoada, gente de testemunho, gente que nós podemos dizer, Deus tem feito a obra, como Ele fez a obra em muitos de nós que aqui estamos, muitos de nós que aqui viemos, Deus transformou, pessoa que não tinha valor nenhuma no mundo, hoje gente bonita, bem arrumada, de terno, gravata, pronto para servir a Deus, para dizer, o que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. E eu vi uma mensagem nesses dias que dizia, para de vez em quando, olha para trás, olha de onde você veio, olha o que você fez, experimenta aquela casinha de alguns anos atrás, ou aquela igrejinha que você abriu anos atrás, e veja o que Deus fez na sua vida, através da sua obra, através da sua busca, através das suas orações, através da sua pregação. Para um pouquinho, veja de onde viemos, quem somos, e quantas bênçãos ainda nós teremos, porque Deus é fiel. Esta é a mensagem que sempre enche o meu coração. Deus é fiel, Ele vai fazer coisas grandes. Pode crer, eu creio, vida cristã abundante. Sirve ao Senhor com todo o teu desejo e faz a obra de Deus com magnitude, sabendo que Deus vai reembolsar, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer coisas grandes. Por isso eu me alegro no Senhor. É bom dizer essa palavra, quero falar carinhosamente. Filhinho, vós sois de Deus e já tende vencido, porque maior é aquele que está em vós, daquele que está no mundo. Dentro de mim, dentro de nós, está um que é maior daquilo que está fora, e que pretende voltar na sua casa, no seu corpo, para voltar a viver como vivia antes, mas agora não pode mais, porque aqui dentro tem o Senhor Jesus, porque maior é aquele que está em vós, está em vós, não é que está perto, não é que está ao lado, está dentro de nós, é maior daquilo que está fora. E outro versículo que sempre alegra o meu coração, e eu tenho prazer quase sempre de comentar, 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Por isso que somos vitoriosos. A gente chega aqui nos cultos, se participa, cada um na sua participação, cada um conforme o talento que Deus tem nos dado, cada um participa da melhor maneira possível, sabendo que Deus, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. O mundo, o poder do inferno, o poder do diabo, não tem poder para segurar a sua vida. Esse é o nosso Deus do impossível. Como é gostoso saber que nada pode acontecer, porque Deus está com a gente, Deus está comigo, Deus está com você. Deus tem colocado uma blindagem séria. Ai de que toca no ungido do Senhor. Ai de que toca numa ungida de Deus. Mesmo toca com palavra ofensiva, mas se você é ungido ou ungida de quer dizer que tem o Espírito Santo na sua vida, que tem o Espírito Santo no seu coração, ninguém pode te mexer, porque Deus é fiel, e a sua fidelidade dura para todo o tempo. Ainda a palavra do Senhor, a turma de Jericó, quando o povo saía do Egito, estava andando de longe, viram aquela massa de poeira, aquele povo, eles tremiam, ouviram as informações, esse povo tem Deus, eles são invencíveis, eles têm Deus, e esse Deus está com ele. Veja Josué 2:10, porque temos ouvido o que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, e eles estavam lá dentro da cidade, fortalecida pelas muralhas, mas eles sabiam que o povo que vinha lá, Deus tinha aberto o mar para ele passar seco, eram gente com bênção de Deus, protegida pelo Senhor, e que nada o seguraria. De fato, depois de 7 voltas em volta da cidade, 7 dias, e o último dia 7 vezes, as muralhas caíram, e a cidade foi destruída. Esse medo que eles tinham era o medo real,
O Senhor dos Exércitos não abandona os seus filhos. Por isso, nós estamos nessa mensagem de cura divina para fortalecer a sua vida, para fortalecer a sua fé. Creia, não importa o que os outros digam, não importa o que os resultados possam dizer. Nós temos Deus, esse Deus é superior, esse Deus está nos falando nesta noite. Creia e você será abençoado. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esse versículo também nós já falamos. Veja, Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, é um povo de vencedor que está reunido nesta noite, que está ouvindo o nosso programa. Um povo que está abençoado. E pode dizer, eu tenho Jesus na minha vida. Ele me mudou. Ele me transformou. Com certeza, nós somos uma nova vida. Transformado, mais bonito, mais abençoado, mais com moral, mais elevado. Porque nós temos Deus na nossa vida. E onde vamos, Ele permite que nós testemunhamos, que nós testificamos que o Senhor é maravilhoso. Em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Não se abate, não fique triste, não se angustie. Quando alguma coisa acontece, simplesmente busca no Senhor a força de vencer. E o Senhor está nos abençoando cada vez mais. Quando Jesus viveu, quase 2000 anos atrás, tinha muita doença, não revelada. Mas havia tanta doença, quase como hoje ou mais, não sei. Havia a mesma coisa. E ele andava por todo lado fazendo bem. E depois os seus apóstolos, depois os seus discípulos, portadores de bênção, portadores de boas novas, portadores de esperança, portadores de fé. Filho, creia, Jesus tem uma bênção para a tua vida, tem uma bênção para o seu lar, tem uma bênção para o seu coração. Não pare, não critique, obedeça, fala, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso, por isso eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço, eu sei que Ele pode todas as coisas. Esta é a palavra que eu tenho no meu coração para você nesta noite. Creia, algo especial ainda o Senhor vai fazer, porque Deus é fiel. Você, se está em nosso meio, alguém enfermo, é o momento de pensar, Senhor, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Esta palavra final que eu quero transmitir ao seu coração. Querem ser curados? Caso a sua resposta seja assim, o segredo ainda é o mesmo hoje. Levanta-te, a tua fé te curou. Vai em paz, vai em paz, vai em paz. Deus vai te abençoar. Nós temos essa bênção maravilhosa para o seu coração. Eu quero orar agora, aleluia, eu quero orar agora. Senhor, peço uma unção especial sobre os teus filhos, sobre o teu povo. Esta bênção maravilhosa que ainda espero algo que vai acontecer. Eu creio, eu sei que tudo é possível para aquele que crê. E esta palavra diz, se você crê, levanta-te e creia, receba a tua bênção, receba a tua cura, receba a tua libertação, e com certeza o Senhor vai te abençoar de uma maneira especial a todos nós. Obrigado, Senhor, por esta reunião, obrigado por esta palavra, obrigado por tudo que Tu está fazendo em nosso meio. Eu louvo a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor.